Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? No início de agosto, o app Prova, junto com a Veja.com, realizou um simuladão Enem com questões inéditas e correção pelo TRI, a mesma metodologia utilizada pelo Enem. E eu vou resolver com vocês agora as 5 questões mais erradas de Química nessa prova. Gás nobre, é a sua chance de dar um gás naquela matéria que você tem mais dificuldade. E fique esperto, porque haverá o terceiro simuladão do Enem, do dia 20 ao dia 29 de setembro, com o mesmo formato do Enem, com questões inéditas, correção pelo TRI, tá? Então, ó, fique ligado, porque é a sua chance de saber como você está se preparando para a prova. Milhares de alunos em todo o Brasil fazem esse simuladão e você não pode ficar de fora. Então não se esqueça, do dia 20 a 29 de setembro, você vai acessar www.veja.com/appprova e realizar o terceiro simuladão. É isso aí, gás nobre. Se prepare porque estamos chegando no Enem. Gás nobre, não deixe de conferir também o nosso site quimicação.com.br e o nosso canal no YouTube /PLValinho. Gás nobre, nós estamos com super revisão para o Enem, com o nosso kit Enem de Química, onde nós vamos estudar os conteúdos mais cobrados desde 2009 em Química no Enem. Você não pode ficar de fora. Vamos reagir, vem estudar com a gente para a gente detonar na prova de Química. Beleza? Então aí te espero na nossa aula para a gente reagir juntos. E agora vamos então às correções das 5 questões mais erradas de Química no segundo simuladão Enem do app Prova e da Veja.com. Vamos lá, gás nobre! Aqui, gás nobre, essa também foi uma das 5 questões mais erradas no segundo simuladão do app Prova. Vamos ler. Massas iguais de 5 metais alumínio, cálcio, ferro, magnésio e zinco foram colocadas sobre o prato de 5 balanças iguais, em condições adequadas à sua reação com o oxigênio do ar. A reação ocorreu até que o metal atingisse o seu mais alto grau de oxidação. Ao final da reação, a balança que indicava a maior massa de óxido é a que continha o metal. Pô, gás nobre, questão super bacana, que vai trabalhar uma série de conceitos, tá? Das reações, da oxidação. Vamos dar uma olhada. Ele pegou balanças, né? E em cada prato de cada balança ele pôs a mesma massa de 5 metais. Então ele botou aqui alumínio, botou o cálcio, botou o ferro, botou o magnésio e botou o zinco. Mesmas massas. Então se eu pus X aqui, eu pus X em todos. Ele disse também que esses metais estavam em condições adequadas para reagir com o oxigênio do ar. Então o que aconteceu com essas substâncias? Elas oxidaram, né? Esses metais oxidaram até atingir o seu mais alto grau de oxidação. Está escrito aqui no enunciado. Tá? Então primeiro, qual é o mais alto grau de oxidação de cada um desses metais? Pô, gás nobre, o alumínio é lá da família 3A, do grupo 13, né? Então ele tem 3 elétrons na sua última camada, ele pode perder esses 3 elétrons. Quando ele perde os 3 elétrons, ele chega no NOx igual a mais 3. Então esse é o NOx máximo do alumínio. O cálcio é da família 2, né? Tem 2 elétrons na última camada, vai perder esses 2 elétrons. O ferro, ele já é um dos metais que tem NOx variável. O ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3, tá? Então, no caso, o maior grau de oxidação é o ferro mais 3. Nós temos o magnésio, que vai ter o maior grau de oxidação, que também é da família 2A, tem 2 elétrons na última camada, ele perde esses 2 elétrons, fica Mg2+, e o zinco. O zinco, ao perder 2 elétrons, vira o zinco 2+. Beleza, gás nobre? Então, esses são os números de oxidação de cada um desses metais. E aí,
que vai acontecer quando esse metal oxidar? Ele já falou, ó, ao final da reação, a balança que indica a maior massa de óxido é a que continha o metal. Pô, ele está falando pra gente, ao oxidar, ele vai reagir com o oxigênio. Então ele vai incorporar o oxigênio na sua estrutura e transformar no óxido. Olha, o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada, ele quer ganhar 2 elétrons, então o NOx do oxigênio nos óxidos é igual a -2, ele recebe 2 elétrons. Então pronto, gás nobre, quais óxidos nós vamos formar? Pô, quando o alumínio oxidar, ele vai oxidar a alumínio mais 3. Para ele transformar um óxido, ele vai ter que ligar com o oxigênio. Como que eu monto essa estrutura? Basta cruzar as cargas, né? O 2 vem aqui para baixo, o 3 vai ali para baixo, então esse é o óxido de alumínio, tá? Olha o cálcio. O cálcio tem carga 2+. Ao se ligar com o oxigênio de carga 2-, cruzamos as cargas, vai ficar Ca2O2. Aqui dá para simplificar, sobra simplesmente CaO, que é o óxido de cálcio. Olha o ferro, que tem carga mais 3. Ao se ligar com o oxigênio, que tem carga -2, nós cruzamos as cargas e obtemos aqui o Fe2O3, o óxido de ferro 3. Nesse caso eu tenho que mencionar a carga, porque o ferro tem NOx variável, então eu tenho que falar óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Aqui nós temos o magnésio, né, que também tem carga mais 2, vai se ligar com o oxigênio. Olha, são mesmas cargas, vai formar o óxido de magnésio. E a mesma coisa com o zinco, vai formar o óxido de zinco. E esses são os óxidos que vão ser formados nessa balança. Porém, gás nobre, a gente tem que atentar ao seguinte, que ele disse que colocou uma certa massa em cada balança e que essa massa é igual. Vamos dar uma olhada aqui? O alumínio, para se transformar no óxido de alumínio, que é o Al2O3, nessa reação eu preciso de 2 mols de alumínio, porque 2 mols de alumínio vão me formar aqui 1 mol do óxido de alumínio. Tá? Então essa é a reação que eu vou obter. Tá vendo que está aumentando a massa? Por quê? Porque o alumínio está incorporando oxigênio em sua estrutura. Então na balança eu não vou ter mais só o alumínio, eu vou ter o alumínio e o oxigênio. E ele está perguntando para a gente, quando formar todos esses óxidos aqui, qual balança vai ser a mais pesada? Para isso, nós temos que fazer agora o nosso cálculo estequiométrico. Isso, nós temos que fazer as regrinhas de 3 para descobrir aonde eu vou ter a maior massa. Por quê? Dá uma olhada aqui, vamos fazer primeiro do alumínio. Eu sei que a cada 2 mols de alumínio vai formar aqui 1 mol do óxido. Pera aí, ele disse pra gente, ó, a massa do alumínio é 27. Como eu tenho 2 mols de alumínio, vai ser 2 vezes 27, eu tenho 54 gramas. Vai formar o quê? Vai formar, olha o óxido de alumínio, a massa do alumínio é 27, a massa do oxigênio é 16. Então eu vou fazer 2 vezes 27 mais 3 vezes 16. Quando eu faço isso, eu tenho 54 mais 48. 54 mais 48 vai dar 102. Então aqui vai formar 102 gramas. Beleza? Tranquilo, gás nobre? Então tá aqui, ó, a cada 54 gramas de alumínio que eu coloco nessa balança, eu consigo ter 102 gramas do óxido. Então é essa relação que a gente vai ter que fazer com todos, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o óxido de cálcio. 1 mol de cálcio dá origem a 1 mol de óxido de cálcio, né? Também a gente considera que tem oxigênio aqui suficiente para acontecer, tá? E aí nós temos então que 1 mol de cálcio é 40 gramas e o óxido, né, vai ser cálcio, que é 40, mais oxigênio, que é 16. Então 40 mais 16 vai dar 56. 1 mol de óxido de cálcio pesa 56. Então, gás nobre, olha só. Nós temos aqui a quantidade de cada um quando oxida. O cálcio também está incorporando oxigênio. E aí, gás nobre, que é o lance dessa questão, ele colocou massas iguais de 5 metais.
Então aqui a gente achou o que acontece. Pô, 40 forma 56, 54 forma 102. Mas ele botou massas iguais. Então vamos falar que essa massa era igual a 1, que ele colocou 1 grama em cada balança, ele pôs massas iguais. Então olha só, se 40 gramas forma 56, se eu pôr 1 grama de cálcio, vai formar quanto? X. Olha o alumínio, 54 gramas forma 102. Se eu colocar 1 grama de alumínio, quanto que vai formar? Y. Pronto, gás nobre, agora eu estou colocando a mesma massa, tá? Eu estou falando que em toda balança tem a mesma massa, é igual a 1 grama. Então vamos ver o que nós vamos ter no final. Olha só, basta fazer regra de 3 aqui, vai ficar 54 vezes Y, é 54Y, que é igual a 102. Y é igual a 102 dividido por 54, que dá 1,88 gramas. Então, peraí, quando eu oxidar 1 grama de alumínio, eu vou ter no final 1,88 gramas do óxido de alumínio. Beleza? Do óxido de alumínio. E do óxido de cálcio? Pô, se 40 tem 56, só multiplicar cruzado. Vai ficar 40x, que é igual a 56. X é igual a 56 dividido por 40 dá 1,4 gramas. Ah, então olha só. Quando 1 grama do cálcio oxida, a balança vai pesar 1,4. Então nós vamos fazer isso aqui para o restante agora. Quem está ganhando por enquanto é o alumínio. Vamos dar uma olhada nos outros? Olha, o ferro dá origem ao óxido de ferro 3, certo? Pô, então eu preciso de 2 mols de ferro para dar origem a 1 mol do óxido. Então 2 mols formam 1 mol, tá? 2 mols de ferro, o ferro tem massa 56, então é 2 vezes 56. 2 vezes 56 vai dar 112, que vai formar 1 mol de óxido de ferro, e vai ser 2 ferros mais 3 oxigênios. Então 2 ferros é 112, 3 oxigênios é 48. Isso vai dar 112 mais 48, 160. Então quer dizer que 112 gramas de ferro é capaz de produzir 160 gramas de óxido de ferro. Só que a massa é igual, ou seja, a gente falou que é 1. 1 vai produzir quanto? Vai produzir Z. Z é igual, multiplica cruzado. Ó. 112 vezes Z dá 112Z, que é igual a 160. 160 dividido por 112 vai dar Z igual a 1,42 gramas. Então, pô, olha, o óxido de ferro, quando eu ponho 1 grama, ele oxida, e ao oxidar, lá na balança eu vou ter 1,42 gramas de óxido de ferro. Tá? Vamos dar uma olhada no restante? Olha só, para fazer o óxido de magnésio, que é o MgO, eu preciso somente de 1 mol de magnésio. Então 1 mol vai formar 1 mol. Pera aí, o magnésio é 24, então 24 gramas vai formar, o óxido de magnésio é 24 mais 16, que é a massa do oxigênio, que dá 40. Ok? Então 24 gramas de magnésio é capaz de produzir 40 gramas de óxido de magnésio. Só que a gente está considerando que a massa colocada foi só 1 grama. 1 grama vai ser igual a W. W é igual a 40 dividido por 24. 40 dividido por 24 dá 1,66. Ok? Então, olha só, 1,66. Então, quem está ganhando até agora é o alumínio. Ele é o que vai formar o maior. Só falta o zinco. Então, eu vou pegar e vou apagar o cálcio aqui, ó, que é o menor deles. Eu vou dar uma apagada no cálcio para a gente fazer o do zinco, que é o último que falta. Para formar o zinco, o óxido de zinco, que é o ZNO, eu preciso só de 1 mol de zinco. Pera aí, o zinco pesa 65, então 65 vai produzir 65 mais 16, que é 81 gramas. Mas pera aí, a gente falou que vai colocar só 1 grama. 1 grama vai ser quanto? Vai ser A. A é igual a, ó, 65 vezes A, 81 vezes 1. Então vai ser 81 dividido por 65. Isso vai dar 1,24 gramas. Então, pera aí, gás nobre. Então, quais desses metais que no final, depois de oxidar, vai ter a maior massa na balança? O alumínio. Letra A. Tá ok? Belezinha, gás nobre? Então, questão super bacana. Envolve uma série de conceitos. A oxidação, o cálculo estequiométrico. Beleza? Então tá. Tem mais questões. Te espero aí na nossa próxima resolução. Até logo e tchau, tchau!